Vamos abrir nossas Bíblias, Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Enquanto isso, as crianças podem acompanhar a professora. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o verso 17. Disposições no livro de Tiago. Vamos ler então Tiago 4, do 13 ao versículo 17. Nos diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Até aí, que Deus abençoe a leitura de sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti porque podemos ler a Tua palavra e nós pedimos agora que o Senhor nos ajude a entender. Fale ao nosso coração, produza transformação verdadeira pelo Teu Santo Espírito em nossa vida. Ensina-nos, Senhor Deus, a Tua palavra, a Tua lei, para que possamos viver santidade e crescer em santidade para o louvor do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. O que você quer ser quando crescer? Acredito que todos nós ouvimos essa pergunta várias vezes enquanto crescíamos, e agora que crescemos, fazemos a mesma pergunta para as crianças várias e várias vezes. O que você quer ser quando crescer? Queridos, nós gostamos, precisamos e fazemos sempre planos. Nós planejamos. E desde pequenininho nós ensinamos as crianças a planejar, a sonhar, a almejar, a traçar ideais e objetivos e propósitos. Não é à toa que nós gostamos de perguntar o que você quer ser quando crescer. Desde pequenininho ensinamos e instruímos que as crianças devem ter planos. E nós crescemos e nós traçamos e fazemos os nossos planos. Planos fazem parte da vida. Planos importantes, como uma profissão, como com quem, onde morar, qual casa, terreno, apartamento, carro comprar, como conseguir comprar, como conseguir chegar lá. Planos são importantes. Mas também planos talvez a curto prazo e mais comuns no dia a dia. Por exemplo, vou fazer um churrasco, será que eu convido o pastor ou não? Vou passar na padaria, por qual rua eu irei? Nós sempre planejamos, e muitas vezes os planos são naturais, nós nem pensamos muito, mas nós temos um plano. Eu, por exemplo, não gosto quando o caminho que eu gosto de fazer está impossibilitado, eu tenho que desviar, isso me incomoda. Eu gosto de sempre ir na mesma rua, porque é o plano que eu tinha, talvez inconscientemente ou não, de chegar no meu destino quando eu sair de casa. Planos fazem parte da vida. De pequenininho até o final da nossa vida, nós planejamos, nós traçamos. Então, creio que todos nós concordamos, planos são importantes, certo? Se planos são importantes e fazem parte da nossa vida, nós precisamos também considerar qual a forma correta ou a melhor forma de planejar
qual a melhor forma, como nós devemos encarar a ideia de planos, objetivos e sonhos de modo geral. A palavra de Deus nos fala sobre isso também. A palavra de Deus, como a nossa única regra de fé e prática, como revelação de Deus suficiente para a nossa vida, que nos ensina a viver neste mundo, a viver as nossas vidas diariamente conforme Deus espera e ordena que nós vivamos, ela também fala sobre os planos. É exatamente sobre isso que Tiago fala no texto que nós lemos. Tiago está nos ensinando a maneira correta de não só encarar o futuro, mas planejar para o futuro. Ou seja, o que nós aprendemos à luz da palavra de Deus é que nós precisamos abandonar a arrogante ingenuidade da independência. Vou falar de novo, para não parecer muito difícil. Nós precisamos abandonar a arrogante ingenuidade da independência. Porque a independência de Deus é maligna e pecaminosa. Nós precisamos abandonar a arrogante ingenuidade da independência, porque a independência de Deus é maligna e pecaminosa. Veja, versículo 13, 14 e 15, nós estamos vendo a ingênua arrogância da independência. A independência de Deus, ela é ingênua e ela é arrogante. Tiago começa chamando a atenção daqueles para quem ele escreve no versículo 13. Ele fala, atendei agora. É uma expressão enfática, de certa forma até um pouco redundante, mas uma redundância intencional para chamar a atenção. Atendei agora vocês. É como se ele estivesse dizendo, ei, vocês mesmos e todos vocês, prestem atenção no que eu vou falar. E então ele continua, vocês que dizem, que falam, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Todos os verbos aqui estão no tempo futuro, também intencionalmente. Tiago está mostrando que são pessoas que estão não só encarando o futuro, mas estão com uma confiança inabalável dos planos que fizeram. Então, é um futuro certo, se existisse. A gente sabe que o futuro ele não é completamente certo, 100% certo, mas às vezes a gente acha que é. E Tiago está escrevendo exatamente para essas situações. As pessoas dizem, olha, hoje ou amanhã, iremos, nós vamos, não é dúvida. Não é se der certo, se conseguir, nós vamos, iremos, estamos decididos, nós vamos para a cidade tal, cidade exata. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. É uma confiança extremamente arrogante de que os planos vão acontecer. Uma confiança completamente arrogante de que os planos vão acontecer. Hoje ou amanhã nós vamos passar um tempo lá, vamos negociar e vamos ter lucro. Queridos, essa é a arrogância da independência. Olhar para o amanhã e planejar como se fôssemos completamente senhores do futuro. Como se soubéssemos exatamente o que vai acontecer, porque nós estamos no controle das nossas vidas e das circunstâncias. Não há a menor chance, muitas vezes nós pensamos, de dar errado. Por quê? Porque eu pensei, eu planejei, eu considerei todos os imprevistos possíveis, eu considerei tudo que pode dar errado e eu tenho plano para combater, para remediar, para corrigir todos os possíveis acidentes, imprevistos e coisas do tipo. A independência, ela é arrogante.
Tiago, então, mostra que ela não é apenas arrogante, mas ela é ingênua. E no versículo 14 ele pergunta: vocês não sabem o que sucederá amanhã? E depois de afirmar isso, ele faz a pergunta: o que é a vossa vida? Algumas traduções usam as duas frases na interrogativa, como pergunta. Vocês sabem o que é amanhã? O que é a vossa vida? Independente da escolha de tradução, o sentido é o mesmo. Tiago está dizendo: vocês têm tanta certeza de que vão negociar, vão ter lucros, mas na realidade, vocês não sabem o amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês estão planejando passar um ano todo, quando não sabem nem o que vai acontecer amanhã. Daqui 5 minutos. Quem de nós pode garantir o que vai acontecer daqui 5 minutos? Nós temos uma ideia, tem uma grande chance de acontecer, mas nós não temos certeza. Muitas coisas diferentes do que pensamos ou planejamos podem acontecer. A independência de Deus, quando nós planejamos, ela é arrogante e ela é ingênua. Arrogante porque parece que estamos no controle. Nós vamos e vamos e vamos e vai dar certo, porque nós controlamos. Ela é ingênua porque, na verdade, nós não controlamos nada. Nós não sabemos o que é a nossa vida. Tiago finaliza esse desafio nos lembrando, e para piorar as coisas, a sua vida, ela é breve, ela passa. Você pode estar vivo em um momento e não estar mais. Ele usa uma linguagem do Antigo Testamento muito comum no livro de Eclesiastes, por exemplo, alguns textos em Provérbios, onde Salomão diz que a vida ela é como um sopro. Como um sopro. Sois apenas como neblina. Tiago está dizendo, mas a palavra é a mesma. Tem o mesmo sentido. Neblina, sopro. Ele não está falando a neblina no céu, nas nuvens. Ele diz respeito àquela neblina. Quando, em Jussara quase não acontece, mas quando o clima está frio, você sai ao ar livre, você sopra e você percebe o seu sopro visivelmente, aquela nuvem, aquela neblina, aquele sopro, mas aquilo dura alguns instantes, poucos, rápidos, e logo se passam. Essa é a ideia. A Bíblia trata a vida humana como algo breve, como um mero sopro. Você sopra, você vê e de repente não está mais ali. Tiago está nos lembrando disso. A independência de Deus, ela é arrogante, porque ela parte do pressuposto de que nós estamos no controle de tudo, e ela é ingênua, porque na verdade não estamos no controle de nada, não sabemos o que vai acontecer no futuro, e a nossa vida não é tão firme, tão poderosa, tão garantida quanto nós achamos. Queridos, pensem a respeito disso um pouquinho. Se nós pensarmos verdadeiramente, sinceramente, a gente vai perceber como a vida é frágil. Uma simples, boba queda pode tirar a vida de uma pessoa. Um inofensivo acidente, eu estou utilizando essas palavras contraditórias de propósito para mostrar a ironia de dizer que são acidentes inofensivos, podem ter consequências graves. E eu não estou aqui tentando assustar os irmãos, a qualquer momento vocês podem morrer, mas essa é a realidade. Todos nós, a qualquer momento, podemos morrer. A vida é breve, a vida é como um sopro. Então, tratar e lidar com o futuro, planejar o amanhã, independente de Deus, é uma grande arrogância e uma grande ingenuidade. Arrogância porque nos colocamos no lugar de Deus como soberanos sobre o que está acontecendo, sobre a nossa vida e as circunstâncias. E ingenuidade porque, na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não estamos no controle e nós não sabemos nem mesmo se estaremos vivos. Quanto mais se vamos lucrar ou não, vender ou comprar, fazer ou não fazer. A independência
ou melhor, os planos independentes de Deus, são arrogantes e ingênuos. Nós precisamos abandoná-los. Mas então no versículo 15, Tiago corrige um possível mal-entendido. Porque algumas pessoas podem dizer, então, a Bíblia é contra planos. Nós temos que viver pela fé, e a fé significa que nós fechamos os olhos e apenas vivemos. É uma versão gospel de uma música muito conhecida que diz, deixa a vida me levar. Tem muito cristão que acha que tem que deixar a vida o levar, tem que deixar Deus levar, e não planejar, e não pensar, e não ter sonhos. Aonde eu for, eu fui. E assim é a forma que pensam. Não é isso que Tiago está condenando. Tiago não está condenando planos, sonhos, objetivos. Tiago está condenando planos, sonhos, objetivos independentes de Deus. No versículo 15, então, ele ensina. Em vez disso, em vez de arrogantemente e ingenuamente dizer amanhã vamos fazer isso, comprar, vender e tudo, nós devemos dizer o quê? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E aqui ele usa uma expressão bem genérica para nos mostrar que ele não está se referindo apenas a negócios. Algumas pessoas achavam que esse texto só se aplica a negócios, porque o exemplo que ele deu nos versículos anteriores é de negociantes, vendedores que vão lucrar. Mas aí no versículo 15 ele mostra, não, eu não estou falando apenas de negócios, de decisões financeiras, eu estou falando de tudo na vida. Todos os planos, todos os sonhos, os desejos, do mais importante aos planos mais corriqueiros e comuns. Nós não devemos planejar nada independentemente de Deus, separados de Deus, esquecendo-nos de Deus, porque isso é arrogância, isso é ingenuidade. O que nós devemos fazer é, se o Senhor quiser, não só faremos, mas estaremos vivos e iremos por esse caminho. Se Deus quiser, farei isso, farei aquilo. Queridos, é importante agora lembrarmos o contexto. Tiago está falando bastante nos últimos capítulos a respeito do poder da língua. E ele já nos ensinou aquilo que Jesus também ensina no Sermão do Monte e em outros textos, no Evangelho de Marcos, por exemplo, quando é confrontado por fariseus, que o que sai de dentro de nós é que nos contamina. A Bíblia fala claramente, a boca fala do que o coração está cheio. Tiago já nos mostrou que a língua tem um poder de não só revelar o que está dentro do nosso coração, mas também de destruir, de edificar. Então, obviamente, aqui Tiago não está nos dando uma receita mística de os seus planos funcionar. Olha, se você fizer o plano e antes de contar esse plano para alguém, você falar, se Deus quiser, aí sim Deus vai te abençoar. Não adianta nada falar da boca para fora, mas é importante falar desde que isso reflita o que está dentro do seu coração. Algumas pessoas vão dizer, eu não preciso falar, porque no meu coração eu sei que é se Deus quiser. Mas é importante também falar, é importante também externar o que você sente e tornar real e trazer testemunhas para ouvir que você está planejando, mas debaixo da soberania e da vontade de Deus, em dependência do Senhor. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, farei isso, farei aquilo e aquilo outro. Então, a Bíblia não condena planos, a Bíblia condena planos independentes de Deus, porque planos independentes de Deus são extremamente arrogantes e ingênuos. Então, queridos, nós precisamos pensar a respeito disso. Planejar sem Deus é tolice, é ingenuidade. Nós não sabemos o que acontecerá daqui 10 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não quer dizer que nós não podemos pensar a respeito, ter um plano, um caminho, mas nós devemos pensar a respeito e planejar em submissão a Deus. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, assim farei, para lá irei, e isso viverei. Queridos, nós devemos planejar e pensar a respeito do futuro, mas em atitude de oração, em atitude de humildade, submetendo-nos à vontade de Deus, sabendo que
só acontecerá se Deus quiser. E se Ele quiser, vai acontecer. Então eu planejo, eu penso a respeito, eu traço o caminho e eu descanso. Eu não preciso perder o meu sono, eu não preciso me aprisionar em uma caixa de ansiedade, de preocupação. Eu fiz um plano, eu tenho o meu objetivo, eu coloquei na presença de Deus. E se Ele quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer e está tudo bem. Quando a gente fala e reconhece que é a soberania de Deus acima de tudo, e a gente planeja, sabendo disso, dependendo de Deus, nós também estamos prontos para humildemente aceitar a vontade de Deus, quando a vontade de Deus não for a nossa vontade. Planejar sem Deus é ingenuidade, é arrogância, porque nós nos esquecemos de Deus e nós nos colocamos no lugar dele. Veja só, se você acha que isso não é verdade, reflita, qual é a sua reação quando os seus planos não dão certo? Seus planos para o dia, por exemplo. Seus planos para a semana, seus planos. Dos planos mais simples para os mais elaborados ou a longo prazo. Eu acabei de contar para os irmãos, se eu tenho que ir a algum lugar e o caminho que eu estou acostumado a fazer está impedido, isso me incomoda. Porque lá no fundo, eu gosto que as coisas aconteçam como eu planejei. Porque lá no fundo, a semente da arrogância está plantada. E ela tenta me convencer de que eu sou sábio o suficiente e capaz o suficiente de traçar um caminho e ir por esse caminho e chegar no destino. Nós planejamos levantar tal hora, fazer tal coisa, ir em tal lugar. O dia acontece e a gente não fez metade do que tinha planejado. Chega no fim do dia, nós estamos estressados, irritados, bravos. Nós nos irritamos com planos frustrados. Por quê? Porque lá no fundo, nós estávamos pensando, nós somos senhores da nossa vida. E nós somos senhores do que acontece. E aí, quando os planos são frustrados, nós somos lembrados. Não é bem assim. Eu não mando nada, eu não controlo nada. E isso nos incomoda muito. Planejar sem Deus é ingenuidade, é arrogância. Queridos, às vezes nós fazemos isso porque nós achamos que conquistamos um status de tamanho conforto ou tamanha segurança que não precisamos mais de Deus. Estabilidade financeira, estabilidade econômica, emocional, familiar, e as coisas estão tudo bem, eu estou garantido e está tudo certo. E por causa disso, então, eu tenho um plano traçado e delineado sobre o que vai acontecer, o que eu vou comprar, onde eu vou investir, para onde que eu vou viajar nas férias e tudo mais. E nós achamos que as circunstâncias que nós conquistamos ou que nos rodeiam nos possibilitam planejar e nós nos esquecemos de Deus. Não passou tempo suficiente para os irmãos esquecerem o que aconteceu na pandemia. E a pandemia pegou o plano de todo mundo e amassou e descartou. Um telefonema com uma notícia ruim pode acabar com todos os seus planos. Uma consulta e uma notícia ruim de um médico pode mudar a sua vida para sempre. Uma notícia positiva pode mudar e alterar os seus planos. Uma reunião e o seu emprego que você tanto se alegrava e colocava tanta confiança nele, acabou. Ou você foi transferido, ou você foi mandado embora. São inúmeras as possibilidades que estão fora do nosso controle. Por isso, planejar sem Deus é ingenuidade, é arrogância. Nós não somos Deus. E nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós devemos planejar sim, mas em dependência de Deus. Em oração. Senhor, esse é meu objetivo. E eu acho que seguir por esse caminho é uma boa opção.
Me ajuda, me capacita. Se for a tua vontade, Senhor, me permita chegar lá. E então eu conto para as pessoas, olha, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, um objetivo. Se Deus quiser, vai dar certo. Olha, eu vou fazer aniversário e vai ter uma festa. Se Deus quiser, estaremos lá e nos alegraremos juntos. Pode ser que as coisas deem errado e não aconteça, mas se Deus quiser, se tudo der certo, estaremos lá. Quando o nosso coração está realmente submisso a Deus, isso é demonstrado, é revelado na nossa fala. E nós falamos não misticamente, mas verdadeiramente, se Deus quiser. Queridos, é importante pensar a respeito de algo que a gente quase não pensa, falando sobre os planos da independência de Deus, que são arrogantes e ingênuos. Você sabe o que é procrastinação? Procrastinar é adiar as suas responsabilidades e deixar para depois. Você tem tempo agora e você tem um compromisso a fazer agora, mas você escolhe deixar para depois. Empurrar para depois, adiar, procrastinar. Queridos, a procrastinação é planejar independente de Deus no seu sentido mais prático e mais real. Porque quando a gente faz assim, olha, eu preciso fazer isso, eu tenho tempo e condição de fazer isso agora, mas eu estou com preguiça, eu estou cansado, não estou no clima, não estou me sentindo, seja lá o motivo, depois eu faço. O que está por trás dessa decisão? A arrogância e ingenuidade de que a gente sabe o que vai acontecer depois e a gente vai ter tempo para fazer depois. A hora que eu tenho e eu consigo terminar esse projeto, ler a Bíblia, fazer o meu exercício físico é agora. Não vou fazer não, vou deixar para depois. Isso significa que no nosso coração a gente acha, eu estou no controle do futuro e eu sei que depois eu vou ter tempo. Depois eu vou conseguir. Mas a gente não sabe. Não deixe para depois a sua responsabilidade de hoje, de agora. Não deixe para depois a sua decisão de hoje, de agora. A reconciliação com aquele amigo ou parente que está em atrito. Olha, eu preciso falar, eu preciso me desculpar, eu preciso reconciliar, e eu tenho tempo agora, mas não, depois eu faço isso. Você sabe se vai estar vivo depois? Um telefonema, um pedido de desculpa, um elogio, uma declaração de amor para a esposa, para o marido. Quando nós procrastinamos as coisas, nós estamos agindo de forma arrogante e ingênua. E existe uma decisão que muitos empurram para depois, que é muito mais importante do que todos esses exemplos que eu dei. O compromisso sério e verdadeiro com Jesus Cristo. Quantas pessoas ouvem o Evangelho? Ouvem a oferta da salvação livre e gratuita em Cristo Jesus. A notícia maravilhosa de que o pecado nos condena ao inferno, mas Deus mandou o próprio Filho para suportar toda a dor, toda a punição e toda a ira para nos perdoar. E se você crer em Jesus Cristo hoje, e se você se entregar nas mãos de Jesus Cristo hoje, hoje mesmo você é salvo. E as pessoas ouvem.
Voltou. A expressão de arrogância. Ó, você fica aí e resolve. Som. É a expressão de se gabar, de se orgulhar de algo publicamente. E ele fala que essas pessoas se gabam, elas vos jactais das vossas arrogantes pretensões, exatamente dos planos. Não, porque eu vou viajar, eu vou viver, eu vou morar, eu vou comprar, eu vou lucrar, eu vou fazer isso e eu vou conseguir. E toda jactância, toda vanglória desse jeito, Tiago nos diz, ela é maligna. Por quê? Porque ela está ativamente nos fazendo rebeldes a Deus, está nos fazendo agir de uma forma que rouba o lugar de Deus, como Senhor, como soberano, como aquele que controla todas as coisas. Nós sabemos o futuro, nós controlamos as coisas, nós somos poderosos e suficientes, nós somos independentes. O mundo ensina muito a importância da independência. Seja uma mulher independente, você precisa ser um homem independente, você precisa crescer e conquistar a sua independência, não dependa de ninguém, seja forte, seja independente. Não seja independente de Deus. Não planeja de forma independente de Deus, porque isso é maligno. É uma arrogância, uma vanglória maligna. Você está ativamente rejeitando o poder, o controle, a soberania de Deus. Não quer dizer que Deus deixa de ser soberano ou de controlar, mas no seu coração, no seu íntimo, você está se recusando, se rebelando à autoridade de Deus. No versículo 17, então, Tiago diz, olha, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, ao saber que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e que Ele é soberano, e que nós devemos fazer tudo em dependência dEle, e mesmo assim não fazemos, nós procrastinamos, nós planejamos por conta própria, nós agimos como se fôssemos senhores da nossa vida e do amanhã, nós estamos pecando. Porque nós estamos nos recusando a aceitar e nos submeter à vontade de Deus. Nós estamos falando, Senhor, não a sua vontade, não, a minha vontade, o meu plano, o meu jeito. Maligno. Pecado, a independência de Deus, ela é maligna, ela é pecaminosa. Então, queridos, quando nós planejamos de forma independente de Deus, nós não apenas estamos agindo de forma tola e ingênua, mas nós estamos agindo de forma rebelde e orgulhosa. Nós estamos cientes da nossa limitação, mas escolhemos ignorar tudo isso ou propositalmente esquecer tudo isso e viver a nossa vida como se Deus não existisse, ou se Deus não governasse, ou se Deus não fosse o Senhor. Existe uma expressão que fala a respeito do ateísmo prático. O ateísta prático não é aquele que declara na teoria, eu não acredito em Deus. É aquele que acredita em Deus, que sabe da existência de Deus, mas na sua vida ignora a presença de Deus, ignora a vida de Deus, vive como se Deus não existisse, vive como se Deus não fosse Senhor e soberano da vida dele. E, infelizmente, quando nós planejamos independentes de Deus, nós estamos agindo como ateus práticos. Nós estamos dizendo, olha, para o meu plano, para o futuro, para o meu sonho, para o meu objetivo, eu não quero, eu não me importo, ou eu me esqueci mesmo de Deus, de que Deus controla, de que Deus é soberano, de que Deus governa. E quando os nossos planos são frustrados, nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos irritamos, nós brigamos, nós acusamos Deus de não ser bom. E nós perguntamos, como pode Deus ser bom se o meu sonho e o meu plano que eu fiz completamente independente dele não se realizou? Queridos, nós precisamos fazer planos. Mais uma vez, não entenda esse texto como uma exortação contra planejar. Planeje. Pense a respeito da sua vida. Planeje como você vai criar seus filhos. Aonde. Planeje qual igreja e quando frequentar. Planeje
as suas decisões financeiras. Quando comprar, quando deixar de comprar, o que investir, no que investir. Planeje. Planeje férias. Planeje viagens. Planeje um trabalho melhor e para isso eu preciso de um curso, eu preciso de um estudo, Faça seus planos. Mas faça os seus planos de joelhos na presença de Deus. Abra o seu calendário e marque as datas importantes e os passos importantes do seu plano e coloque na presença de Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Se for da tua vontade, se o Senhor quiser, permita que essas coisas aconteçam. Não coloquem os seus planos como certeza. E nem contem para as pessoas como certeza. Mas contem como planos submissos a Deus. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Porque quando a gente faz isso, queridos, o que está implícito? Se Ele não quiser, eu não vou fazer. E está tudo bem. Não faz mal. Se o meu plano não der certo, porque Deus não quis, eu vou fazer outro plano. Eu vou mudar de opinião, vou mudar de estratégia. E novamente, colocar na presença de Deus, Senhor, o Senhor mostrou que não era a sua vontade. Tudo bem. E esse caminho? E por aqui? Me ajuda, me capacita. Se o Senhor quiser, é isso que eu vou fazer. Planos não são ruins, planos são importantes. Mas planos independentes de Deus são arrogantes e ingênuos, malignos e pecaminosos. Que nós possamos, então, nos submeter completamente a Deus. Pensar a respeito do futuro, das decisões que vamos tomar, diante de Deus, em submissão a Ele. Sempre sabendo que é a vontade dEle que é soberana. E se Ele quiser, nós faremos, iremos, voltaremos, viveremos e assim seguiremos. Nós precisamos abandonar a arrogante ingenuidade da independência, porque a independência de Deus ela é maligna e ela é pecaminosa. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, nós pedimos, fala ao nosso coração. Tira toda a arrogância, toda a ingenuidade, nos lembre de que a vida é breve e de que a nossa vida está nas Tuas mãos. Mas isso, Senhor Deus, não é motivo de desespero nem tristeza, pelo contrário, é de paz e alegria. Porque estamos nas mãos de um Deus poderoso, um Deus bom e um Deus que governa todas as coisas. Não precisamos ficar ansiosos, preocupados, apreensivos, mas podemos sim planejar, traçar nossos objetivos diante de Ti, sabendo que se for a Tua vontade, essas coisas acontecerão. Mas se não for, coisas melhores acontecerão, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor Deus, seja o Senhor das nossas vidas, o centro do nosso coração, e esteja pelo Teu Espírito conduzindo as nossas decisões, os nossos planos e os nossos desejos. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.